Ok, pessoal. Nessa aula eu quero voltar um pouco e explicar o que nós fizemos e por que nós fizemos assim, tá? Então, desde o zero, criamos o package JSON, ah, com nome, versão, descrição, etc. Um monte de informação que só vai servir para quem, por exemplo, for no GitHub e acessar o nosso projeto e entender para que ele serve. E nós criamos esse main dizendo que o projeto vai inicializar num arquivo chamado server.js e nós colocamos já uma dependência até agora que é o Express. Legal. E para que serve o Express? Ele serve para lidar com as requisições HTTP no nosso projeto. O Node faz isso, ele consegue fazer isso sozinho, só que dá muito mais trabalho, o código ia ficar muito maior. Até agora a gente tem o quê? Menos de 40 linhas de código e já temos um servidor funcionando e que recebe requisições em duas rotas diferentes, tá? Então, é, coloquei aqui a dependência do Express, eu fiz o import dela e aqui eu inicializo, coloco dentro de uma variável chamada app. Então, a partir de agora, app é o meu Express, é a instância do Express que está rodando. Além disso, eu criei uma porta, uma variável aqui, uma constante, na verdade, né, chamada porta com o número 3080, porque o Node ele roda em alguma porta do nosso computador. O nosso computador local aqui é que está sendo um servidor nesse momento. Quando a gente fizer um deploy em alguma hospedagem, a gente vai usar uma porta daquele servidor de hospedagem, tá? Então, por padrão, muita gente escolhe a porta 3000, mas enfim, existem algumas portas que são proibidas de usar, que são usadas para outras coisas no computador, mas a porta 3000 ou a 3080, porque em produção a gente pode usar a porta 80 ou a 8080, por exemplo. Então, só para simular aqui, eu coloquei 3080. Eu vou mudar essa variável lá para baixo, porque ela faz muito mais sentido aqui. Ó. A porta só existe para rodar o servidor, tá? Para colocar o servidor no ar. E aí o Node começa a ficar ouvindo na porta tal, ou seja, qualquer requisição do Node que chegar nessa porta, ele repassa para o Express. Então é isso que esse bloquinho de linhas está fazendo, tá? Salvei aqui. Muito bem. Depois disso, o que eu tenho? Eu tenho as rotas. Então, por enquanto, eu fiz duas. Deixa eu só fechar aqui para mostrar. Então, por enquanto, eu fiz duas rotas. Toda vez que houver uma requisição na porta 3080, na raiz, ou seja, no barra, né? Seria. Deixa eu abrir aqui o browser para mostrar para vocês o que seria. Então, vamos lá. Vim aqui. Localhost, dois pontos, 3080. O servidor está parado, desculpa. Isso é uma coisa que a gente vai corrigir daqui a pouquinho também, tá? Então, npm start, servidor rodando, vem aqui, cai uma requisição no 3080. Como não tem nada para frente, o nosso browser automaticamente coloca uma barra aqui, ó. Então, é como se tivesse agora chegando uma requisição na porta 30.080 no barra. Então, é isso que esse cara está fazendo. Sempre que chegar uma requisição na porta 30.080, que é a porta que ele está ouvindo, na rota barra, ele vai receber o request, ou seja, ele recebe a requisição que está chegando do browser, ou do que quer que esteja chamando a requisição. Né? A gente vai testar depois com Insomnia, vai testar com outras ferramentas. Tem mais duas bacaninhas que são legais a gente poder usar e bom, é legal ter, você depois decide qual vocês vão usar para valer. Mas enfim, ele recebe a requisição e já prepara uma resposta, tá? O retorno. E aí o que ele faz? Ele cria uma função então para lidar com essa requisição e o retorno, o response. E aí simplesmente o que eu estou fazendo aqui já é direto, eu nem olho a requisição, eu ignoro totalmente o que quer que esteja vindo e já devolvo. Então, no response, no formato JSON, eu poderia também colocar aqui ó, como send, tá? Ou seja, ele envia a requisição de volta. Eu gosto de colocar JSON para deixar claro que a gente está devolvendo no formato JSON. E aí eu estou colocando aqui, ó, success, sabe? Oh meu Deus. Então, estou devolvendo a chave success com o valor true. E é exatamente isso que a gente está recebendo aqui, ó. Success equals true. Ok? Então, basicamente é isso. Recebo uma requisição
na porta 30.080, né, 3.080, perdão, no barra, recebo o request, preparo o response e aqui eu devolvo o response no formato JSON com essa mensagem que eu coloquei. Aqui já é um pouquinho mais elaborado. Aqui eu estou recebendo uma requisição na porta 3080 ainda, só que na rota portfólio. Então, barra portfólio. Se eu vier aqui colocar barra portfólio, legal, aí caiu aquela requisição. Ele vai atender da seguinte maneira: ele está criando aqui uma constante chamada data, que é um array, ou seja, pode vir mais de um elemento aqui dentro, e ele é um array de objetos. Então ele tem esse primeiro objeto, depois ele tem esse segundo objeto, e por último ele tem esse terceiro objeto aqui. Poderia ter mais, poderia ter menos. E cada objeto tem um ID, um nome e a data de criação, tá? O ID eu coloquei numérico, então ele recebe um número aqui mesmo, o name é um string e o created at também é um string. O legal da gente receber objetos é que não é obrigatório, por exemplo, que as colunas tenham que chamar ID, name e created at, tá? Ele poderia ter outras chaves ou ter algumas chaves faltando. A gente tem a liberdade aí de criar um JSON do jeito que a gente precisar. E no final eu devolvo, então, o response, né? Eu devolvo o response no formato JSON com success true. Eu gosto de devolver success true quando não deu erro. Lógico, aqui eu nem estou olhando se deu erro ou não, estou considerando sempre que deu sucesso, mas mais para frente a gente vai verificar se deu erro. Por exemplo, quando a gente estiver fazendo uma integração de verdade com o banco de dados, vai que eu não consigo acessar o banco está fora do ar. Então, nesse caso, eu devolveria um success false. Para quê? Para que o front-end ou quem quer que esteja chamando essa rota saiba que não está recebendo a informação que esperava e aí tem que lidar com o erro, tratar de alguma forma para evitar do erro aparecer lá na frente do usuário. Seja uma mensagem: olha, infelizmente o servidor está fora do ar, nesse momento eu não consigo atender sua requisição, alguma coisa assim. Ou seja, dá uma mensagem amigável e não um erro que para o sistema da pessoa. E estou devolvendo também toda a informação. Aqui tem uma dica: quando a chave é o mesmo nome do valor, eu poderia, por exemplo, retornar só isso aqui, ó, tá? Seria como se eu estivesse retornando data, dois pontos data, se eu retornar só desta forma aqui, tá bom? É quando eu estou querendo passar a chave com o mesmo nome do valor. Uh, Aqui a gente tem um problema: tudo que eu faço no meu código, embora ele seja pequeno, como eu falei, tem menos de 40 linhas, tudo que eu faço, tudo que eu altero nesse conteúdo, quando eu salvo, eu tenho que vir aqui e parar o servidor e rodar o servidor de novo com npm start, para que todas as minhas alterações tenham efeito agora. Então, se eu vier e dar um refresh, legal, ele continua rodando. Repare, eu coloquei data igual a data, né? Aliás, eu estou passando somente a chave data e mesmo assim ele continua funcionando. Então, na próxima aula a gente vai começar a resolver dois problemas que já começaram a aparecer num código bem curtinho de apenas 38 linhas. Uma é: toda alteração que eu faço, eu tenho que parar o servidor e rodar o servidor de novo. Então, por exemplo, se eu chamar agora isso aqui, ó, de awesome project. Então, esse é um exemplo. Eu salvei, não vou parar o servidor e vou dar um refresh, pode ver que ele ainda continua vindo como my first project. Agora, se eu parar o servidor e subir o servidor de novo, agora quando eu der um refresh, ele está pegando a informação atualizada. Então, esse é um primeiro problema que a gente vai ter que resolver. E o segundo ele ainda não é tão visível, mas ele vai ficar. Nesse momento, eu só estou pegando aqui o barra portfólio, mas com portfólio eu vou querer pegar uma lista com todos, vou querer pegar um em particular para mostrar o detalhe, vou querer alterar portfólio, vou querer criar um item novo, ou seja, a gente vai criar no mínimo mais 4 rotas aqui só para portfólio. E deletar também portfólio, né? Depois vai ter a parte do blog, então são mais 4 ou 5 rotas. Imagina o tamanho desse arquivo aqui, se eu tenho que receber a requisição e lidar com o que quer que seja e devolver a resposta
para várias rotas. Esse arquivo aqui vai ficar muito grande, e aí arquivos grandes são bem difíceis de dar manutenção. Além do que, se eu tiver dois, três programadores trabalhando no mesmo arquivo, o risco de dar conflito, ou seja, de duas pessoas fazerem uma alteração na mesma linha ao mesmo tempo, é muito grande. Então, para reduzir esse risco e deixar o código com uma maior manutenção, né, ficar mais simples de dar manutenção, a gente começa a separar isso daqui em arquivos diferentes. Eu já vi muitos cursos de que o pessoal já chega criando umas pastas espalhadas aí, mas aí fica difícil entender o porquê daquela pasta. Eu gosto de primeiro criar de uma forma que funciona para que vocês percebam a necessidade daquelas pastas, porque aí quando vocês criarem as pastas, vocês entendem o porquê estão fazendo aquilo e não porque alguém fez, tá legal? Então, isso é o que eu queria mostrar nessa aula. Na próxima a gente começa então a fazer com que o servidor se reinicie sozinho. Vejo vocês daqui a pouquinho.